Já pensou pagar R$ 12.500 para fazer uma sobrancelha? Pois é, eu estou aqui com uma profissional da beleza e a gente vai conhecer a história dela porque ela fez um curso com ninguém menos que Natália Beauty. E olha, esse episódio está imperdível, então você, mulher que gosta de beleza, fica aqui com a gente. Está começando mais um episódio do Pod Dourado, o seu podcast iluminado. Eu sou a Fernanda Ferreira e hoje quem está comigo é a publicitária Nayana Matos. Nay, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fê. Uma honra estar aqui. Fico muito agradecida com o seu convite, de enaltecer esse mercado da beleza, que é um mercado que eu particularmente amo. Sou entusiasta. E quando se fala R$ 12.500, parece que é um absurdo, mas não é, porque tem muito mais aí para se contar e para valer mesmo a pena do que só uma sobrancelha. Então, espero que esse bate-papo seja muito enriquecedor. Aí vai ser sim. Então conta um pouquinho da sua história, porque você é uma publicitária, você trabalhava com assessoria de imprensa, né, de muitas marcas, representando muitas marcas e trabalhando com muitas influenciadoras da beleza. Sim. Conta um pouquinho desse seu processo, dessa sua área profissional nesse ramo da imprensa. Fê, acho que antes de contar a minha história, se você me permite, eu queria fazer uma observação. No caminho para cá, eu fiquei muito pensativa, né? Porque, como você falou, eu trabalhei muitos anos na área de comunicação, mas sempre por trás dos bastidores, né? Então, eu incentivava os meus clientes a falarem, a contarem a sua história. E eu fiquei pensando no caminho, falei, gente, o que será que é tão interessante que eu posso agregar e que eu posso melhorar, né, de quem está ouvindo a gente ali? E pensei várias coisas para falar e cheguei à conclusão de que toda história é importante. Sim. Né? Então, a minha história é importante, a sua é importante. E se hoje a gente conseguir impactar pelo menos 1% da sua audiência de forma positiva, a gente já vai ter cumprido o nosso papel de hoje, né? Mas vamos lá. Eu sou publicitária de formação, trabalhei 15 anos com comunicação. Desses 15, a grande maioria foi voltada para a área da beleza. E é uma área que eu sou apaixonada, que você também é apaixonada. Bastante. E foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Eu brinco que a área da beleza, eu não escolhi a área da beleza, ela que me escolheu. Então, por 2 vezes, eu fui para uma outra profissão, tentei ir para um outro mercado de trabalho, e a área da beleza me convidava para agregar, para somar. Então, foram quase 15 anos, né, trabalhando nesse segmento, um segmento de muita transformação, né? Então, durante 10 anos, esse segmento mudou de cabeça para baixo, e você também acompanhou, né, essa mudança toda. Então, principalmente focada na área de comunicação, que antes existiam os veículos impressos, né, toda aquela mídia tradicional, e do nada tudo mudou. Então, antes o que era um hobby, talvez ali uma diversão, né, para muitas pessoas no começo, se tornou uma profissão muito séria, muito honrada e que faz a diferença nesse mercado de trabalho. Então, foram longos anos lindos, incríveis, de muito aprendizado e que me fizeram realmente me conectar com essa área, né? Fazer com que ela seja não só uma profissão, mas também um propósito de vida. Então, todas essas transformações que aconteceram no mercado também foram transformações pessoais. Acredito que não só para mim, mas para você e para todo esse movimento que existe no mercado da beleza, que impacta, que transforma, né, que empodera mulheres, que muitas vezes muda famílias. Então, acho que foi uma grande escola na minha vida. É uma área que é realmente uma escola, né? Conta um pouquinho como foi para você trabalhar, por exemplo, com marcas e influenciadoras da beleza, fazer esse intermédio entre essas duas partes. No começo foi um grande desafio. Então, as marcas, elas custavam acreditar que na época as blogueiras, hoje influenciadoras, faziam a diferença naquele mercado, né? Então, existia um padrão de comunicação, que era um padrão em que você precisava ter uma faculdade, se especializar numa área, e aquilo não era muito bem visto, né? Lá, há quase 15 anos atrás. Então, essa transformação também foi muito difícil com os clientes, com as marcas, com os grandes eventos. Então, a gente tentou, da nossa maneira, na agência que eu trabalhava na época, inserir as influenciadoras como um modo profissional, né? Não eram só pessoas que gostavam de fazer resenhas ou de falar diretamente com o público, mas que eram profissionais ali daquele segmento e que faziam diferença. Então, na época, a gente lançou a primeira agência, né, voltada a influenciadoras da beleza. A gente também participou de a primeira universidade, né, a primeira escola dedicada a formar
influenciadores digitais para que as pessoas pudessem realmente se profissionalizar, né? Encarar aquilo como não mais um hobby, mas uma profissão. E foi muito naturalmente, assim. Então, as marcas, aos poucos, a gente ia produzindo eventos, inserindo ações, tentando deixar aquele mercado cada vez mais profissional. E foi natural, assim. Pelo menos com os nossos clientes, foi uma coisa que aconteceu de forma espontânea. Então, eles viam a diferença, né? Antes, o jornalismo tradicional era muito distante. Então, para você se conectar com uma jornalista, era algo intangível, né? Você via ela na revista ou na televisão, então era uma coisa que não era tão próxima, não era tão direta como as influenciadoras são. Isso fez muita diferença, assim. Então, acho que foi o grande boom, a grande chavinha para as marcas e para os eventos, né? Eles entenderem que realmente não tinha volta. Era um caminho que não ia retroceder, ele só ia aumentar. E quem não acompanhasse ia ficar para trás e não faria sentido, né, para o mercado. Então, no começo foi difícil, depois foi natural, foi fluindo. Hoje a gente vê muito isso, né? A gente vê o quão uma marca que não utiliza influenciadores, o quanto ela fica para trás, né? Exatamente. E uma coisa que eu me recordo, e você deve se recordar também, porque você passou por isso. Na agência que eu trabalhava, a gente sempre teve muito esse DNA de influenciadores, né? E eu lembro que a gente foi a primeira agência e o primeiro grande evento de beleza a credenciar, criar uma credencial específica para influenciadores, para que eles pudessem ter um serviço adequado, um atendimento bacana dentro de uma grande feira, que você sabe que é uma loucura, são muitas marcas, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e se a gente não dá um atendimento adequado, o trabalho não rende, né? Não vai ter uma qualidade de trabalho. Então, eu lembro que a primeira credencial que a gente criou foi um desafio, porque nem a gente sabia como que aquilo ia acontecer, como que as marcas iam receber. No começo elas foram resistentes, mas depois elas viram que realmente era um sucesso. Tanto é que, se eu não me engano, de quantidade, a gente credenciou 50 influenciadoras há 15 anos atrás. E hoje, quando você vai nos grandes eventos, nas grandes feiras, em eventos internacionais, elas são a maioria. Então, eu fico muito feliz de que eu tenha plantado uma sementinha lá atrás e que eu vejo que hoje realmente foi, assim, um futuro incrível. E é uma sementinha que vocês plantaram e que até hoje ainda dá resultados, né? Sim. Até hoje flui, até hoje funciona. O mercado aí da beleza, das influenciadoras de beleza, ele continua crescendo. Sim. A gente vê que muitas se inspiram em outras influenciadoras que começaram como um hobby. Total. Como a Boca Rosa, né, a Bianca Andrade. Ela começou com um hobby, ensinando as meninas lá. A gente tem a Camila Coelho. A gente tem muitas. Bruna Tavares, que ela fazia... O trabalho da Bruna Tavares eu acho maravilhoso, porque ela fazia acho que era para uma revista, né? Acho que, se eu não me engano, era Glamour, Atrevida, uma dessas assim. E ela fazia só o olho. Sim. E aquilo gerava um mistério, todo mundo queria saber. Eu queria saber quem que era a dona daquele olho. Total. Né? E hoje é uma grande empresária, né? E a gente vê que muitas migraram, saíram, não que elas saíram da beleza, não que elas saíram, deixaram de ser influenciadoras, mas elas também se tornaram grandes empresárias. Exatamente. Né? E hoje parece que esse é um caminho, você conseguir alinhar o seu trabalho de influenciador, o seu trabalho na área da comunicação também com uma empresa do segmento, né? Com alguma área, né? Alguma atividade do segmento. Você também não é muito diferente disso, né? Eu tento. Você ficou 15 anos, né, como publicitária, atuando nesse ramo, e você decidiu migrar. O que aconteceu e qual foi o seu ponto de decisão para sair do ramo que você estava para ir para outra área? Fê, é uma história longa, mas vamos lá. Conte. Eu trabalhei com comunicação 15 anos. Desses 15, quase os 15 dedicados à área da beleza. Os últimos anos eu migrei de área ainda em comunicação, mais para uma área bancária. E aquilo me fez enxergar que realmente a beleza era o meu propósito, era o meu objetivo de vida. E eu sempre tenho isso na minha cabeça, assim, enquanto profissional, né, principalmente hoje que as mulheres são muito carreiristas, que enxergam na sua profissão, né, o seu propósito de vida, e eu não sou diferente, eu nunca quis ser medíocre, né, eu sempre quis ser uma profissional de excelência onde quer que eu estivesse. E aí, nesses últimos anos que eu saí da área da beleza e fui para uma área bancária, que é uma área mais rígida, né? Não tem aquela dinâmica que a gente tem no segmento de beleza, eu fui perdendo um pouco o encanto, né? Do meu trabalho, da minha profissão. E eu comecei a ser medíocre, uma coisa que eu sempre condenei.
E aí eu não estava vendo mais propósito, mais sentido no meu dia. E quando a gente sai de casa, a gente passa mais tempo fora, né, no nosso trabalho do que com a nossa família. Então a gente não pode ser medíocre, a gente tem que sempre entregar o nosso melhor. E eu passei por um problema de saúde um pouco sério, eu tive que fazer 2 cirurgias. E quando a gente tem problema de saúde é que a gente repensa, né, todo o nosso histórico de vida e tudo mais. Então, esse problema de saúde foi a chavinha para eu entender o que eu estava fazendo da minha vida naquele momento, né, o que eu queria a partir dali. Hoje eu tenho 35 anos, então ainda tenho uma vida pela frente e eu enxergo que oportunidades elas precisam ser vividas, né? Semana passada foi o dia do empreendedorismo feminino e eu vi uma frase no Instagram que me chamou muita atenção, inclusive eu falei sobre isso no perfil do meu estúdio, né? Que quando eu decidi migrar de carreira, eu trabalhei 15 anos com comunicação, eu me esforcei, me dediquei esses 15 anos para chegar onde eu cheguei. E normalmente quando as pessoas vão para a área da beleza, são 2 caminhos, né? Então, ou é familiar, ela já nasceu ali naquele berço e ela, por naturalidade, ela seguiu, ou é porque nada deu certo, né? A gente escuta muito isso. Ah, fulana não deu certo, foi fazer sobrancelha. Maria não deu certo, foi fazer unha. E o meu caminho foi totalmente ao contrário. Eu tinha dado muito certo na minha profissão, dei muito certo, e eu quis mudar totalmente de vida, assim. Então, quando eu falei, eu vou não abandonar a minha profissão, porque eu acredito que a gente sempre soma e todo o meu aprendizado ele não vai ser perdido, ele vai agregar para o meu caminho que só está começando. Mas quando eu decidi mudar de carreira, eu ouvi muito isso, assim, essa seguinte frase: você é louca. Você vai largar a sua profissão, né? Você se dedicou anos da sua vida para isso, para fazer sobrancelha? Não, você tá louca. Então, eu segui muito essa frase para falar sobre essa mudança, né, da minha vida. Então, a grande chavinha foi esse problema de saúde que eu tive e que eu tinha que ter um propósito, somada essa área que é incrível, né? Então, enquanto eu estive com problema de saúde, eu comecei a pesquisar, voltei um pouquinho para o mercado de ter contatos, aquecer algumas amizades que a gente acaba fazendo ao longo do caminho. E a Natália Beauty foi muito natural também na minha vida, né? A gente já vai chegar nesse ponto. Olha, eu adiantando. Antes, você começou a falar sobre o que as pessoas falavam, né? Ai, você tá louca. Ai, nossa, não acredito que você vai largar o que você tem, uma coisa que é segura, uma coisa que é fixa, para fazer sobrancelha. E a gente carrega muito aqui, acho que principalmente aqui no Brasil, esse estereótipo de que você não pode ser empresário, você não pode ser empresária, você não pode fazer uma coisa que, para mim, entre aspas, né, eu acho banal. Né? Agora, olha para uma mulher. A mulher se arruma, a mulher gosta de estar bem arrumada, ela gosta de se ver bem, ela nunca deixa de fazer a sobrancelha. Mas na hora que vê uma pessoa, uma profissional ali, né, que está largando de uma certa forma, está mudando de área para ser empresária ali na área da beleza, para fazer a sobrancelha, você tá louca. Então. Eu acredito muito que as pessoas aqui no Brasil não valorizam o empreendedorismo, não valorizam coisas que muita gente acha que é pequeno, muita gente não valoriza, mas que é essencial, não é? Fê, é essencial e não tem nada de pequeno empreender. Empreender é coragem, é determinação, é muito trabalho. Muito. Então, muito se fala assim, eu vou largar o CLT para empreender porque eu quero trabalhar menos. É um grande mito. Não existe trabalhar menos empreendendo. Não tem. Então, hoje eu trabalho dobrado, às vezes triplicado, eu não tenho mais folga. E o grande desafio para mim hoje é gestão de tempo. Né? Porque enquanto você é CLT, você tem ali o seu horário de trabalho. Enquanto você empreende, você não tem tempo, né? Todo tempo é oportunidade para você fazer negócio, para você pensar, para você ter insights. Então, empreender não tem nada de fácil. E realmente as pessoas têm esse preconceito, né? De você, principalmente, eu sempre foco isso, voltado à área da beleza. Quando se fala entre largar uma profissão de sucesso, né, que não que a área da beleza não seja, mas as pessoas têm essa concepção. Elas acreditam que a área da beleza é para quem deu errado, é para quem não tem alternativa, e não é. Então, eu me inspirei muito, né, quando eu realmente migrei, assim, eu fui procurar cursos, especializações em pessoas incríveis. Então, eu conheci tanta profissional que eu não fazia ideia que existia. Profissionais novas, tá? Meninas com 20, 22 anos, que hoje lideram mulheres, né? Eu conheci uma pessoa e ela hoje já ministrou cursos para 12 mil alunas com 22 anos. Uau. Ela foi para a Suíça, foi para a Europa. Então, assim, é uma pessoa de uma mentalidade incrível. Então, ela empreende, ela atende, ela gerencia carreiras. Então, não tem nada de pequeno empreender, muito pelo contrário.
Empreender aqui no Brasil é um desafio muito grande, Muito, né? muito. As pessoas olham, igual você falou, para um empreendedor, acha, essa daí tem tempo, essa daí não faz nada. Na verdade, é o contrário, né? É Exatamente. como você disse, quem empreende trabalha dobrado, trabalha mais. Exato. E eu acredito que um ponto crucial do empreendedor é a disciplina, né? É disciplina, Fê. Muita disciplina. Mas eu acredito assim, quando a gente une o empreendedorismo com o sonho e o propósito, não existe cansaço, não existe problema de tempo. Você só vai, né? Você foca naquilo que você quer, você cria metas e o resto você entrega, que o universo vai conspirando ali para tudo dar certo. Mas gerir o tempo é um grande desafio na vida do empreendedor, para ele ter saúde, para ele ter tempo com a família, para ele continuar tendo ali o gás diário de seguir o propósito dele, para realmente não virar um trabalho maçante, para continuar sendo um propósito, e empreender não pode ser um fardo. Né? Ele tem que ser, para mim, pelo menos, o ato de empreender foi um sonho e um propósito. Então, ele tem que continuar sendo assim, para não ser um fardo a se carregar, né? Ai, com certeza. Eu acredito muito nas empreendedoras, nos empreendedores aqui do Brasil, porque realmente é um país que tem uma dificuldade muito grande nessa área. E você escolheu uma área que eu acho particularmente muito interessante, né? Quando você... Eu tava lá no Instagram, de repente, eu não lembro, acho que foi no direct que você mandou, olha, segue aqui meu estúdio, vem novidades. Aí eu comecei a seguir, aí quando você começou a postar ali os bastidores, né, a reforma, tudo ficando pronto, eu falei, gente, que coisa linda. Ela mudou mesmo, né? Mas eu amei aquilo, eu falei, gente, eu fiquei acompanhando, porque eu falei, eu quero ver o que é isso, eu quero ver o que a Nai... que vai dar aí? O que a Nai tá aprontando, né? Porque eu achei magnífico. E quando você postou tudo pronto, eu achei tão lindo, de uma delicadeza, de um cuidado, de uma atenção. E o seu estúdio. Depois eu vou colocar umas imagens aqui, né, para o pessoal que está acompanhando para ver o estúdio da Nai, como ele é maravilhoso. Eu acredito que toda mulher obrigada. Que entra no seu estúdio, Nai, com certeza deve ficar encantada. E eu quero ir lá conhecer. Vai sim, vai ser um prazer te receber. Obrigada. E eu vou, hein? Vai lá. sim. E então, Nai, você optou por uma área, por um segmento que, a princípio, você não achava. Por exemplo, eu olho para mim, eu sou apaixonada por maquiagem. Eu amo maquiagem. A sobrancelha, por exemplo, ela faz parte da maquiagem, ela faz parte aqui do nosso rosto, né? Mas não é essencial, né? Não, eu não acho que não seja essencial, eu acho que seja, sim, essencial. Mas não é uma área de atenção. Mas é uma área que muitas pessoas não dão atenção. E aí, quando a gente olha e fala, pera, tem gente pagando R$12.500 para fazer sobrancelha? Tem. Que história é essa? Que história maluca, né? Você escuta, como assim? R$12.500 na sobrancelha? O que tem essa sobrancelha? Tem muita coisa, né, Fê? Tem muita história, tem muito trabalho, tem muita dedicação, tem muito empenho e tem muito diferencial. Então, esses R$12.500 ainda não é a minha. Espero que um dia eu chegue nesse patamar. Vai chegar. Mas é a da Natalia Beauty, né? Muito se fala na internet sobre essa construção de como pagar R$12.500 para fazer uma sobrancelha. Mas é muito mais que uma sobrancelha, né? A Natalia Beauty hoje, na minha concepção, e acho que de muita gente do mercado, é uma revolução. Né? Aquela mulher é um furacão. E os R$12.500 não é só para fazer a sobrancelha, é para você ter uma consultoria com ela, né? Então depende muito de quem vai fazer. Existem pessoas que pagam os R$12.500 para ter uma sobrancelha perfeita, mas existem pessoas que aproveitam a oportunidade. Então eu tô ali sentada, eu tenho um período de 2 horas, né, para fazer a sobrancelha com a maior referência, na minha opinião, do segmento de beleza. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade. Eu vou perguntar, eu vou entender, né? Como se fosse realmente se aprofundar, entrar na atmosfera Natalia Beauty, que é uma atmosfera incrível e encantadora. O meu primeiro curso na área da beleza, para colocar realmente a mão na massa e sair da comunicação para a prática mesmo, do entendimento desse atendimento com os clientes, foi com a Natalia Beauty. Eu fiz um curso com ela, que é o curso inicial, para entender os 7 principais procedimentos de beleza num salão. Então, sobrancelhas, crescimento, cílios, coisas básicas, para entender o que era de fato, né? E eu saí de lá encantada. Então, a atmosfera Natalia Beauty é uma atmosfera que vale os 12.500, vale muito mais, porque você sai de lá transformada. Você entra para fazer um curso de beleza e você sai, assim, impactada profissionalmente,
né, por dentro, você se conecta com pessoas, então ela cria realmente uma atmosfera dentro da empresa dela, seja na clínica, onde as pessoas fazem a sobrancelha, ou na universidade, onde você se forma, de encantamento. Então, todas as pessoas que trabalham com ela estão felizes, estão ali pelo mesmo propósito, seguem como um time e fazem daquela experiência mesmo um encantamento. Então, não existe só sentar e fazer um curso para aprender a fazer a sobrancelha de R$ 12.500. Existe entrar na atmosfera Natália Beauty de transformação, de empoderamento seu e do seu cliente. Então, vale muito esses R$ 12.500. Ai, que demais, né? É muito gostoso ouvir isso, né? Porque muita Sim. gente julga por conta disso. Julga. Nossa, 12.500 para fazer a sobrancelha, né? É que a Natália é marqueteira, Ela né? Então, ela é. viu que deu certo os R$ 12.500, ela usa esse discurso. Não, e tem que usar mesmo, Tá né? certa? Tá a favor dela. Com certeza. Agora me conta, por que você escolheu a Natália Beauty? Olha, eu escolhi a Natália Beauty porque, como eu falei no começo, assim, eu sempre procurei ser uma profissional de excelência em qualquer área que eu estivesse. E para mim, a Natália era uma grande referência. Então, eu descobri a universidade, eu comecei a entender, a pesquisar o que eram esses cursos, né? Porque as pessoas pagavam R$ 12.500, que na época ainda era 8.000, mas já era um valor alto. Então, eu queria entender mesmo um pouquinho desse universo, né? E a Natália Beauty também foi muito natural, assim. Então, eu decidi começar pela melhor. Que seja para entrar numa nova carreira, né, ingressar nesse mercado de trabalho, de fato, colocando a mão na massa, que eu comece pela melhor. E foi a melhor decisão que eu tive. Então, eu fiz um curso para entender, hoje já são 4. Então, eu me especializei na Natália Beauty, nas técnicas dela e no padrão de excelência dela de atendimento, de entrega, de experiência. Então, quando você falou do meu estúdio, o meu estúdio também foi pensado, né? Na minha região, eu sou de Taboão da Serra, aqui em São Paulo. Então, na minha região, eu via muita carência, né, desse atendimento, dessa experiência. Então, os salões, eles são, em sua maioria, vistos como serviços express, né? Eu não tenho tempo, minha vida é corrida, então eu vou lá para fazer um cabelo, fazer uma sobrancelha e ir embora. E eu não queria ser mais um estúdio, né? Eu não queria lançar um estúdio para só fazer as técnicas da Natália Beauty. Eu queria realmente que as mulheres entrassem ali e se sentissem numa atmosfera de cuidado, de acolhimento, né? De momento que ela merece. Então, a gente hoje trabalha muito, tem filhos, marido, uma vida, e a gente esquece, na maioria das vezes, de cuidar, né? Então, o ato de autocuidado é muito importante na nossa vida. Então, por que não transformar o momento da sua sobrancelha num momento de experiência, em que você vai relaxar, que você vai se desligar, né? Você vai desconectar do mundo lá fora e se entregar para você, né? Para aquele seu momento. Então, meu estúdio foi pensado nisso aí. Ai, que maravilha. E você sabe que eu trabalho também com autoestima feminina, Sim, né? muito. E quando a gente fala de autoestima feminina, a gente fala muito também sobre autocuidado, sobre a mulher tirar um tempo para si, tirar um tempo para se cuidar. Só que muitas vezes a gente percebe que a mulher, quando ela vai tirar um tempo para se cuidar, ela não relaxa. Não. Hoje, a mulher não tá relaxando para se cuidar. Nada, né? Você vai, por exemplo, numa manicure, você vai fazer a unha, tá com o celular numa mão, de um lado, né? E a mão lá na outra. Aí trocou, aí pega o celular aqui e fica. E não para, não relaxa, né? Eu lembro que tinha uma manicure que eu ia lá do lado da academia, né, que ela tem um trabalho, assim, que eu gosto bastante. Você entra, né, para começar, o salão é maravilhoso. Então, isso já faz a gente se sentir num ambiente muito gostoso, num ambiente que a gente olha e fala, nossa, eu mereço isso? Aí você fala, que coisa você boa. Você começa a se enxergar diferente, né? Você começa a se Exato. enxergar com mais valor. Exatamente. Né? E aí, eu sentava lá uma cadeira confortável, e aí ela vinha me oferecer, sabe o que ela oferecia? Drink. Eu ofereço aos clientes. E eu vi que você também oferece drink. E aí ela falava assim, você aceita um drink? Então, ela chegava, ela oferecia cappuccino, café, drink, tinha cerveja e até espumante. Então, as clientes podiam escolher ali. E ela me fez um drink uma vez, que eu pedi ela de maçã verde, uma delícia. E ainda tinha bolo, sabe? Teve um dia lá que teve um bolo de limão maravilhoso. Eu falei, nossa, gente, que serviço diferenciado. E olha como você lembra, né? Você lembra dos detalhes, que é realmente o que faz diferença. Então, você lembra do bolo, do drink, mas é muito mais que isso. Não é só o bolo e o drink, Não. É o cuidado que ela teve para te receber. Exatamente. Né? Porque você sabe que teve uma preocupação em receber bem a cliente. Sim. Olha, eu quero que você se sinta bem aqui, eu quero que você se sinta confortável, eu quero que você tenha um momento com você, um momento de relaxar. Sim. Né?
E uma pergunta que eu quero fazer para você, porque eu acredito que hoje a gente tá muito carente de serviços diferenciados. Tem, né, às vezes eu vou no caminho para casa e eu vejo vários salões, mas tudo assim, sem diferencial, sem nada. Ah, eu só faço sua unha e pronto. Ah, eu só faço uma escova no seu cabelo e pronto, né? Qual é a dica que você daria para a mulher que está lá do outro lado, que ela quer empreender ou que ela quer colocar um diferencial, mas ela não sabe por onde começar e nem o que fazer? Fê, eu acho que a dica é realmente pensar no que você, enquanto ser humano, o seu diferencial. Ser único já é um grande diferencial. Então, por que as pessoas te procurariam, né? Entregar um serviço de excelência é básico. Né? Então, quando você contrata um profissional, seja para serviço ou qualquer outra coisa, você espera que ele entregue o melhor resultado possível. Então, isso é básico, é primário. Mas por que ele vai te procurar e não vai procurar o salão do lado, né? Por que que ele vai até o meu estúdio e não vai até o estúdio da minha concorrente? Porque eu entrego um diferencial de experiência. Então, qual é a carência hoje da mulher, que é o que você acabou de falar? As pessoas não têm esse autocuidado, começando por elas mesmas. Então, hoje, a gente não tem esse hábito de nos mimar, né, de cuidar da gente, não só em bens materiais, comprando alguma coisa ou recompensando a gente de algum jeito, mas de entregar. O tempo é o melhor presente que a gente pode se dar. Então, entregar um tempo para você. E o que eu fiz no meu negócio, que eu acho que pode ser replicado e que eu acredito que seja um grande diferencial, é focar na experiência. Então, hoje o meu estúdio, ele trabalha os 5 sentidos para a minha cliente. Então, eu tenho uma... É Interessante. muito legal. A publicitária trabalhando aí, tá vendo que nada é perdido. Olha, Então, eu aproveitei essa experiência da comunicação. Então, hoje, o que já começa, assim, que é o grande diferencial do meu estúdio? Eu estou dentro de um prédio comercial de salas básicas, padrões. Então, quando você chega no meu andar, existem 20 salas e que você não imagina que o meu universo está ali dentro. Então, quando a minha cliente abre a porta, ela já se depara com um mundo cor-de-rosa totalmente diferente que ela não espera. Então, ela já tem o visual ali impactado de primeira, já trabalha um sentido. Ela sempre senta, o horário é exclusivo para ela, eu não atendo outras pessoas ao mesmo tempo, porque eu quero que a gente crie essa conexão mesmo, que ela entenda que tudo foi preparado para ela de forma exclusiva. Então, eu também sirvo drinks, chás, cafés especiais, eu sempre tento estimular o paladar de alguma forma, para que marque ali a visita dela. Depois que ela passa pelo atendimento, ela, né, tem ali o momento dela de paladar, ela senta na minha maca, eu escuto, né, qual que é a dor dela, eu entendo o que ela tá passando ali, porque ela não veio só para fazer uma sobrancelha, ela veio para preencher uma dor, uma falha, alguma coisa que incomoda na vida dela e que nem ela sabe o que ela procura. Então, eu escuto muito a minha cliente, né, eu procuro entender a dor dela. Ela deitou na minha maca, eu vou fazer uma massagem facial, eu uso sempre óleos essenciais a depender do que ela está precisando, então eu também estimulo ali o tato, o contato físico e essa proximidade também que eu acredito que é muito importante. E depois disso eu entrego um trabalho de excelência. Então eu acho que o grande diferencial é não você enxergar o seu cliente como um atendimento de bacião, né, em que ele entra, faz o procedimento, paga e vai embora. Mas que você crie uma conexão verdadeira, que ele volte para você porque aquela conexão foi criada. Então, acho que isso é o grande diferencial. O cappuccino faz uma mega diferença, né? Quem não uhum, gosta de ter esse faz. afago, esse aconchego. Mas a conexão que você cria com o seu cliente, nada pode ser quebrado. Exatamente, eu acho que isso faz muita diferença, né? E eu vejo também que tem muitos profissionais que falam, ah, só quer ganhar o dinheiro, então só faz pelo dinheiro. E quando você só faz pelo dinheiro, às vezes essa conexão ela fica falha. Sim, E aí a pessoa não volta e fala, poxa, mas eu tenho um serviço aqui, o que está acontecendo, né? E é muito importante isso que você disse, de ouvir a cliente, de entender o que ela está passando, de proporcionar para ela esse momento que é um verdadeiro autocuidado, sim. né? Que toda mulher precisa, Precisa, né? Fê. Uma coisa que eu faço, Nai, quando eu faço maquiagem, né, em algumas clientes, eu passo limpo a pele, né, eu passo hidratante, eu faço uma massagem no rosto da minha cliente. Então, tem mulheres que vão lá fazer maquiagem comigo e falam, nossa, quando eu faço maquiagem, nossa, eu não estava esperando por isso. É o tal do over delivery, né, Fê? É, Você entregar mais do que ele tá esperando. Às vezes não precisa ser uma coisa mirabolante, gente. O que eu tenho enxergado também na internet? Um padrão. Então, servir o cappuccino com borda de Nutella, ter um cardápio diferenciado.
É legal, mas seja você, crie conexão, né? O que eu posso entregar pra Fê que ela vai falar, poxa, que bacana, olha que legal, uma massagem facial. Então, uma coisa que eu não tava esperando, eu queria sentar e ter uma maquiagem incrível. Eu não tava esperando esse cuidado, esse carinho, esse toque. Então, acho que é sempre pensar isso, assim, o que eu, enquanto indivíduo, né, posso entregar para aquela pessoa para que ela saia dali melhor. Toda vez que eu acordo, que eu saio para trabalhar, independente de religião, eu sempre entrego para Deus o meu dia e peço para que todas as minhas clientes, todas as pessoas que passem pela porta do meu estúdio saiam de lá melhores que elas entraram, né? Que eu possa impactar elas de algum jeito. E quando você falou, por exemplo, não é só o dinheiro, para mim não é só dinheiro. É muito importante o dinheiro? Sim, né? A gente precisa dele para viver. Claro. A gente não pode ser hipócrita e falar que não é por dinheiro. É também, mas não é só por isso. Então eu vou falar uma coisa que muitas empreendedoras podem me julgar por aí. Inclusive a minha família me julga bastante, mas enfim. Eu faço remoção a laser também, né? E a remoção a laser, ela impacta a vida das mulheres de um jeito muito profundo e que eu jamais imaginei. Eu só descobri isso quando eu entrei para esse mercado. Eu removo micropigmentação e tatuagens antigas, né? Então, existia um movimento lá atrás na beleza em que a gente tirava muito a sobrancelha, ela ficava bem fininha e todo mundo achava lindo. Depois veio a era da micropigmentação bem marcada. E agora a gente vive uma era de naturalidade. Então, muitas pessoas procuravam na micropigmentação para preencher essas falhas e achavam que aquilo ali não ia, em algum momento, não fazer mais parte da tendência ou combinar com ela. E eu recebo muitas mulheres, muitas mesmo, com a sua autoestima totalmente derrubada por conta de uma micropigmentação indesejada. E dentro dessas clientes, eu percebo que algumas não têm condição mesmo financeira, porque a remoção a laser, ela custa, né? Um equipamento certificado pela Anvisa, cursos muito importantes, né? Que precisam para a gente se capacitar para fazer um trabalho sério. E então, quando a pessoa busca a remoção a laser, ela não entende que ela vai ter que fazer um investimento a longo prazo, que vale a pena e que dá muito certo. Então, eu peguei um caso de uma cliente lá no estúdio, que ela me procurou, e a gente, né, eu expliquei para ela todo o procedimento, a gente teve um bate-papo ao vivo, e ela entendeu que não seria fácil, né, que demoraria um tempo. Só que o tratamento foi avançando e eu percebi que ela não ia ter condição financeira de continuar removendo a micropigmentação. E eu sempre falo para as minhas clientes, uma vez que você entra aqui, a gente não se abandona, eu não solto sua mão, aconteça o que acontecer, só se você não me quiser mais, aí tudo bem. E eu percebi, inclusive ela falou para mim, falou, Naya, eu não tenho mais condição de continuar fazendo a remoção com você, para mim tá ficando custoso. A gente tentou dividir, enfim, criamos vários jeitos para ela continuar e realmente remover o que não fazia mais parte da vida dela, e mesmo assim ela não conseguiu. Então eu propus para ela tirar sem custo. É certo, Fê, enquanto empreendedora? Não é. Tenho certeza que muita gente vai falar, né, ou é demagogia, tá falando isso para chamar atenção no podcast, mas é o famoso quem me conhece sabe. Então eu removi a micro dela, ela chorou com a última sessão que ela fez, então ela não imaginaria que ela ia ficar liberta e que a liberdade daquele procedimento que é tão simples, né, é só uma micro, é uma coisa que, sabe, assim, para muita gente não faz diferença, para ela impactava a vida dela. Então, quando você fala que não é só por dinheiro, é sobre isso, assim, é sobre a gente transformar e impactar a vida das pessoas que procuram a gente. Nossa, muito bonito, muito interessante isso, né? Eu acho que cabe até uma reflexão para as outras empreendedoras que são também do ramo da beleza, ou até mesmo de outros ramos, olhar para isso, né, e ter uma atenção maior sobre esse ponto de o que eu posso oferecer a mais para as minhas clientes. Será que eu posso dar continuidade a um tratamento que para ela é tão importante, Exato. né, sem ter que receber um dinheiro em troca? Exatamente. Né? Porque eu acredito que lá na frente você vai receber muito mais. Você está plantando uma semente. É isso. E você falou sobre essa questão da micro, e eu lembrei da minha mãe. A minha mãe, uma vez, ela fez uma... Eu nem diria que o nome é micro, porque foi há alguns bons anos atrás. Tatuagem já, né? Pra mim é tatuagem. Sim. Aí ela fez a sobrancelha, aí ela fez a boca e fez o lápis no olho. Quando ela chegou em casa, eu falei, mãe do céu. Só que ela fez num lugar que ela pagava mais barato, né? Pagava mais barato porque era com estudantes. Ai, gente, a sobrancelha dela. Cagaram a sobrancelha dela. Mulher, imagino. Né? E ela tem a marca até hoje, aí às vezes quando eu vou fazer uma maquiagem nela, eu tento dar uma preenchida a mais, dar uma mexida ali, mas não tem como você fugir do desenho que já fizeram. E dá muita dó de ver. Dá, filho. E assim como a minha mãe, tem muitas outras mulheres que passaram por isso,
mulheres que fizeram tratamentos lá atrás, há uns bons anos atrás, lá nos anos 2010, Eu tenho assim, clientes de 2000. remoção que tem a micro há 17 anos. Então, Muito né? tempo. 20, praticamente 20 anos atrás. Então, tem muitas mulheres que se olham e falam, meu Deus. E, Nay, eu quero que você fale, aproveitando esse momento, que fale sobre a importância da sobrancelha no nosso rosto, né? Porque a sobrancelha, a meu ver, como maquiadora, ela é extremamente importante para o nosso visual, Sim. né? E dependendo do desenho que você faz na sua sobrancelha, você vai transmitir uma imagem, né? Ou vai transmitir outra imagem, porque a sua sobrancelha fala por você. A nossa sobrancelha chega primeiro. Chega primeiro, porque ela Exato. é molde do nosso rosto, né? Exatamente. Então, qual que é o grau de importância da sobrancelha no rosto de uma mulher? Até mesmo de homem, né? Mas a sobrancelha, pra mim... Fê, pra mim, a sobrancelha é como os dentes, são como os dentes, né? É o nosso cartão de visita. Então, o nosso rosto é a primeira coisa que a pessoa olha. Eu, enquanto profissional, julgo muito sobrancelhas, admito. Ai, meu Deus, Não tô olha pra jogando a mim. sua, prometo, nem tô prestando atenção. Mas a gente acaba criando esse vício. Então, às vezes, eu tô na fila do banco, eu fico olhando pra pessoa assim, a pessoa, o que essa moça tá olhando? Mas é inevitável. Para mim, enquanto profissional, é 100% importante, né? Não precisa, obviamente, estar impecável, 100% feita, porque a gente tem a nossa vida, a nossa rotina, mas a sobrancelha precisa ser harmônica, né? Ela precisa ser natural. Eu acredito muito na naturalidade. Então, você tem a sua beleza, eu tenho a minha beleza, e a gente precisa valorizar o que a gente tem de nós, né? A nossa beleza única. Então, a sobrancelha para mim é o cartão de visita. Então, ter uma sobrancelha que chega primeiro, uma sobrancelha muito marcada, para mim, não é o ideal. Eu não acho que seja um bom cartão de visitas. Mas eu sempre falo, não existe técnica certa e técnica errada. Existe o que funciona para você e o que não funciona para mim. Então, cada pessoa tem um gosto, um desejo. E eu acho que é muito educacional, assim. Eu sempre tento falar para as minhas clientes o que ela precisa valorizar nela, né? Mas, obviamente, respeitando o gosto dela, o que ela acha bonito, o que não, tentando ali fazer uma balança. Mas a sobrancelha é 100% fundamental no nosso rosto, né? Não é à toa que esse mercado cresceu muito. Hoje a gente tem pessoas especializadas e focadas só em sobrancelha, né? Então, existem micropigmentadores, existem pessoas que removem, existem pessoas que estimulam o crescimento da sobrancelha, e não sei se você já ouviu falar, mas hoje tem também transplante de sobrancelha. Ai, eu vi, achei muito interessante. Então, daí você avalia a importância que a sobrancelha tem no nosso rosto, e o tanto que ela impacta visualmente falando, né? Teve uma influenciadora que eu vi que ela fez, agora eu me esqueci quem foi. Ah, foi a Aline. Aline Riscado. Isso, né? Foi ela que fez e eu achei o máximo quando ela postou. Eu falei, gente, que incrível. Aí na hora eu já pensei na minha mãe, né? Porque tem muitas mulheres que têm a sobrancelha muito falha, que têm o desejo de ficar com uma sobrancelha mais bonita. Né? Eu, enquanto micropigmentadora, porque eu também faço a micropigmentação, e eu me especializei na sobrancelha de R$12.500. Eu indico a micropigmentação para as minhas clientes em último caso. Existem muitos recursos hoje que podem estimular crescimento, né, que podem fazer um design reconstrutivo, para a gente entender de que forma natural a gente consegue reconstruir essa sobrancelha, ou até mesmo o transplante, né? Hoje ele é uma técnica que ainda não é acessível, tem um custo mais alto porque ainda é muito novo, mas com certeza daqui para frente, quanto mais a gente trabalhar esse estímulo de naturalidade, vai popularizar e as pessoas vão ter mais acesso a isso, né? Mas ainda não é. Então, existem milhares de técnicas, produtos no mercado acessíveis, cosméticos, para que a gente possa realmente transformar essa sobrancelha. Não transformar, mas voltar ao que era, né? O que era antigamente, a gente acaba indo na tendência, no mercado, e às vezes não funciona pra gente. Nossa, que interessante. É muito legal. Muitas vezes as mulheres falam, já vou fazer uma micro. E eu não sabia que tinha esses outros, né, tantos recursos. Existem. E tá vendo, eu sou da área da beleza também, né? Falo de autoestima, mas tem coisas que eu não sei, que eu não conheço, né? Não dá pra gente saber tudo também, né, Nay? Não dá, Fê. E esse mercado da beleza é muito rotativo, né? Então, a gente tem essa necessidade. O Brasil hoje não, acho que desde os 15 anos, quando a gente começou lá atrás, a gente lança tendências, a gente lança profissionais. O nosso país, ele sempre ficou entre os primeiros em consumo de cosméticos. Então, a pandemia veio aí para mostrar pra gente que o mercado da beleza, independente do que aconteça, ele vai continuar sempre em ascensão. Existem os momentos mais críticos, né? Quem tem uma queda, sim, mas ele sempre vai ter inovação, novidade,
técnica, ferramentas, e a gente que trabalha na área não consegue ter acesso a tudo. Então, você imagina o mundo de oportunidades que esse mercado dá e que, de novo, eu bato na tecla. Não é a última opção, não é o que não deu certo. Muito pelo contrário. O mercado da beleza é extremamente promissor e tem tudo para deslanchar e dar certo cada vez mais. Cada vez mais, né? É. Cada vez mais a gente está vivendo. As mulheres já são, né, mais vaidosas por natureza e a gente quer sempre estar bonita. Sim. Sempre, né? Tá impecável e tudo. Eu sempre falo assim: olha para a unha de uma mulher, você sabe se ela tem tempo de se cuidar. Ai, meu Deus, vou esconder a minha. Tá Não, feita. não, tá linda. Não, eu tava pensando nisso por mim. Aham. Porque eu tava sem tempo de cuidar das minhas unhas e eu olhava pras minhas unhas e falava, meu Deus do céu, o que que tá Que é acontecendo, isso? né? Mas uma coisa é fato, eu não consigo ficar, um exemplo, não consigo ficar com esmalte descascado. Tá descascado, eu tiro. Eu posso estar sem tempo de fazer as unhas, mas eu não fico com esmalte descascado nas unhas. E a gente sempre tem uma alternativa, né? Por exemplo, você não fica sem esmalte. Eu faço sobrancelhas, eu sou especialista nisso. Eu não tive tempo de fazer minha sobrancelha pra vir aqui hoje. De manhã eu peguei uma pinça, dei um jeitinho. Então a gente sempre acha uma alternativa, uma coisinha de Sim. melhorar a nossa autoestima, a nossa imagem, a nossa beleza. Então, seja indo no profissional, pintando em casa, a gente nunca vai deixar, né, a não ser em casos extremos ou, Sim. enfim, algumas condições, de cuidar de alguma É. coisa ou outra, né? E uma coisa que eu vejo muito também, eu sinto isso em mim, eu acredito que todas as mulheres devem sentir isso, é aquele incômodo. Não tô conseguindo cuidar de mim, eu me sinto incomodada. Sim. E aí faz o quê? Cai a autoestima dessa mulher, ela fica insegura, né? E às vezes ela tá insegura, ela nem sabe por quê, porque inconscientemente é porque ela não conseguiu cuidar de si mesma, Exatamente. né? É muito louco quanto isso mexe com a gente, né? Exato. E aí eu queria te fazer uma pergunta sobre a sobrancelha. A gente falando desses paliativos, agora me fala, hoje em dia a gente tem muitos produtos pra gente preencher a sobrancelha em casa, pra fazer aquela maquiagenzinha. E eu já tinha ouvido falar, né, há muito tempo atrás, sobre passar o lápis na sobrancelha. Muita gente falava, porque ficar passando lápis na sobrancelha faz com que os pelos caiam, né, não é bacana passar lápis na sobrancelha. Hoje a gente sabe que tem muitos lápis próprios para a sobrancelha. Qual é a sua recomendação nesse sentido? Você acha que passar lápis na sobrancelha é ruim ou não? Fê, eu acho que a gente tem que fazer o que funciona para nossa realidade. Então, na minha concepção, tudo que você usa em excesso atrapalha. Então, não só o lápis, como outros produtos. Então, a internet, ela ajuda muito a gente em informação, mas em alguns momentos ela atrapalha. Então, eu recebo muitas clientes com essas dicas. Usar o lápis, ou passar o minoxidil, ou eu vi uma fórmula aqui caseira que ajuda a tirar minha micropigmentação. Então, tudo que é muito caseiro e que não é determinado para aquilo, se usado em excesso, vai prejudicar. Então, o lápis, se você usar uma vez ou outra, uma necessidade, um lápis adequado, com um produto, uma marca de qualidade, não tem problema. Agora, se você usar em excesso todos os dias, muitas vezes, carregar aquela sobrancelha, você entope o poro, você não deixa o seu bulbo respirar. Então, tudo isso é prejudicial, como a maquiagem. Então, a gente tem que dosar os produtos que a gente coloca no nosso corpo, na nossa pele, para não prejudicar. Então, lápis pode ser usado, não é um tabu, não é um problema, desde que não seja em excesso e que você consiga ali tratar a sua pele também, senão você vai entupir poro. E eu recebo muita cliente no meu estúdio que passa por isso, faz coisas simples em casa, que acha que não vai atrapalhar e acaba prejudicando. Então, coisas que você faz e que vai cair o seu pelo, ou que não vai estimular o crescimento. Então, às vezes, pequenas coisas que a gente pode embutir no nosso dia que vão ajudar e a gente nem sabe. Como, por exemplo, pentear a sobrancelha. O ato de pentear a sobrancelha estimula a região, a microcirculação, direciona o fio para o lugar e ajuda no crescimento. Óbvio que não é só isso, né? Mas são coisas pequenas que você pode ali implementar no seu dia a dia e que vão mudar, né, a sua sobrancelha, os seus cílios, ou o que quer que seja. Nossa, muito bom saber disso. São diquinhas muito boas. E você falando aí dessas dicas caseiras, gente, eu fiz um teste. Essas dicas. Eu fiz um teste hoje, de maquiagem. Provavelmente quando esse vídeo for ao ar, na quarta-feira, o que eu gravei já vai estar lá no meu Instagram de dicas, que é o Dicas Fernanda Ferreira. Sim. É uma dica de passar pasta d'água no rosto antes da maquiagem. É de uma, se eu não me engano, uma dermatologista. Eu preciso até, inclusive, investigar, que o nome dela também é Fernanda. E ela deu essa dica de passar pasta d'água antes da maquiagem, que ela fala que a maquiagem dura mais na pele, que funciona também como uma barreira física contra o sol, então funciona como um protetor solar. E ainda, o que mais?
Faz a maquiagem dura mais, é protetor solar. Fecha os poros, deve ser? Não. Eu esqueci, mas lá Tem no, benefícios. mas lá no tem 3 benefícios. Aí eu fiz, passei hoje. Arrasou, E se for bom, assim, você me conta. vou contar, assim. Então, assim, é uma dica que eu tô testando. Então, tem muita dica na internet que a gente também tem que filtrar. Tem. Como ela é uma doutora, eu falei, não, vamos testar, né? Não custa nada Sim. testar. Exato. Mas é aquilo, a gente saber até onde pode chegar. E se der problema na minha pele de espinha, alguma coisa, eu também vou falar. Porque eu Exato. gosto de trazer a verdade para quem acompanha. E assim como eu vejo você falando a verdade aqui, eu acho isso fundamental. Sim. Né? Fundamental. E a gente falando de sobrancelha ainda, tem essas pastinhas. Você falando de pentear a sobrancelha, quanto é importante. Hoje em dia tem essas pastinhas que as meninas passam para deixar o pelo para cima e bem durinho. A longo prazo, isso pode interferir na qualidade dos pelos? Fê, desde que você use uma pasta adequada, não. Eu já vi também dicas na internet das pessoas que usavam sabonete, por exemplo. Porque o objetivo da maioria das pastas é deixar o pelo em pé. Mas hoje existem pastinhas, géis, produtos específicos para deixar o pelo em pé, que tem vitaminas, produtos para crescimento, que fortalecem o seu fio. Então, hoje, por exemplo, você consegue encontrar marcas acessíveis a R$ 15, um produtinho que vai durar 6 meses e que você consegue deixar o pelinho em pé e também hidratar o pelo da sua sobrancelha. O nosso fio, né, a sobrancelha tem um fio, é como um cabelo. Você precisa cuidar, você precisa hidratar, nutrir, né, ter ali um cuidado específico. Então, se você usar também uma pastinha adequada, zero problema. Eu indico para as minhas clientes, inclusive, porque eu gosto desse efeito mais para cima, né, deixa mais bonito, mais volumoso, mais natural. Então, existem pastas incríveis no mercado, super acessíveis, que vão cumprir o seu papel e que a longo prazo não existe nenhum problema, desde que, de novo, você higienize o seu rosto, você use de forma adequada e nada em excesso. Então, acho que não é um problema. Bom saber, porque eu tenho uma pastinha em casa de uma dessas marcas acessíveis, vou começar a usar mais. Usa É que sim. eu não gosto muito do efeito da sobrancelha muito pra cima. Para mim, particularmente, fica meio esquisito, né? Mas eu vou fazer um teste pra ver. Faz sim. Uma outra pergunta, Nai, sobre os cuidados com a sobrancelha. Você falou que é importante a gente higienizar, que é importante a gente tratar. Então, muitas mulheres, né? Eu tô até tentando lembrar de mim no meu autocuidado, na minha rotina. E, cara, quando eu olho assim, eu falo, meu Deus, será que eu passo creme na sobrancelha? Não será passa, que eu passo? tenho certeza. E eu acho que muitas mulheres não passam. Eu também não passava, Fê. Não passava. Então, qual que é a orientação que você dá? Quando eu lavo o rosto, eu lavo tudo, né? Com sabonete facial, eu lavo, óbvio, né? Os olhos e lavo a sobrancelha também. Até eu acho que eu tô indo bem. Mas quando eu esfolio, eu não esfolio na sobrancelha. A esfoliação é um passo importantíssimo para o crescimento da sua sobrancelha. Olha. Então, esfoliar com um produto adequado, pelo menos uma vez por semana, vai esfoliar, pentear a sua sobrancelha e passar um produto para nutrir e hidratar esse pelo, são 3 passos simples que você consegue incluir na sua rotina de skincare. Não vai te dar mais um trabalho, não vai demorar horas para fazer e que fazem a diferença. Então, manter a pele limpa, você precisa cuidar da pele e do pelo, né? Então, a sobrancelha, muitas vezes a gente negligencia ou esquece, enfim, são tantos produtos que a gente acaba passando, mas é super simples cuidar, não tem nenhum segredo, nenhuma dica mirabolante. É limpar, hidratar o pelo, esfoliar uma vez por semana, já é um caminho, um primeiro passo excelente. Nossa, que bacana. E os produtos que a gente passa no rosto são indicados para hidratar a sobrancelha ou não? Ou tem produto específico? Depende muito do caso, Fê. A maioria dos produtos para o rosto possuem na composição ácidos ou algum componente específico para tratar a questão ali da pele, né? Então, seja ressecamento, acne, poros dilatados. Então, eu indico sempre para as minhas clientes ou um sabonete neutro ou um produto específico para sobrancelhas. Então, existem no mercado aí também marcas acessíveis e marcas um pouquinho mais caras, em que você consegue unir em um único produto um sabonete, hidratante e esfoliante. Ele é 3 em 1. Então, você passa ali na hora do banho, faz uma esfoliação leve, né? Não precisa apertar muito, nem fazer muita força, já cumpriu o papel. Hidratou, lavou e esfoliou. Nossa. Tem muita coisa incrível no mercado, muita coisa. Olha, eu tô até com vergonha aqui. Porque Imagina, mulher, isso é incrível, para. Até como uma profissional da beleza, eu não tinha conhecimento de que tinha produto específico para esfoliar a sobrancelha. E olha como é rico, né, esse mercado da beleza. Então, até pegando o gancho da Beauty Fair, que é uma das maiores feiras que tem de beleza, já foi a 3ª do mundo, hoje não sei em que ranking ela tá. Mas dentro da Beauty Fair existiam quase 1.000 expositores e existiam pavilhões específicos para cada área. Então, eu também, enquanto profissional da área de comunicação no segmento de beleza, eu não imaginava o campo que tinha
especificamente para as sobrancelhas. E dentro ali daquele universo de beauty, de marcas profissionais, existem milhões de técnicas que a gente não tem acesso. Então, quanto mais informação a gente tiver, melhor, né? Nossa, fantástico, muito bom saber. Olha, estou muito feliz aqui de saber dessas coisas. Ai, que bom. Tá sendo enriquecedor, né, Nay? bom. Eu acredito que para quem tá acompanhando também tá bem enriquecedor. E, nossa, agora me fugiu o que eu ia falar, né? Eu ia falar aqui sobre. A gente tava falando dos produtos, tava falando desse cuidado, né, do mercado da beleza. E eu quero saber de você quais são os serviços que você faz. Lembrei, então era isso. Quais são os serviços que você oferece lá no seu estúdio? Eu me especializei nas técnicas da Natalia Beauty, então hoje eu ofereço quase todos os produtos da cartela dela. O meu foco é naturalidade, então todos os meus procedimentos, eles são voltados ao natural, a realçar o que você tem de melhor, né, a sua beleza única. Então eu foco muito em sobrancelhas, lábios e remoção. Dentro disso, todo o universo, então eu faço a remoção, a laser, né, de micro ou tatuagem, faço os tratamentos de reparação tecidual para melhorar a condição da pele depois da remoção. Faço a micropigmentação, né? Então eu faço a Flow Brows, que é a sobrancelha de R$12.500, que para mim é a nanopigmentação, que é uma evolução da micro mais natural que a gente tem no mercado. Só que você não cobra 12.500. Ai, não cobro. Não cobro, mas queria muito cobrar. Quem sabe um dia, né? Não, vai chegar lá. Exato. Faço a Flow Brows, faço nanopigmentação labial, tudo isso de forma muito natural. Então, as clientes que me procuram, elas já têm essa ciência de que eu não vou fazer uma sobrancelha marcada, não vou fazer um lábio também muito marcado, é sempre para tentar corrigir ou melhorar o que ela tem. Então, eu sempre foco em tratamentos, né, pra gente cuidar da pele, da saúde do fio, que é muito importante, e também em produtos e em serviços mais naturais. Ah, interessante. Então, nos lábios você faz micropigmentação também ou não? Nanopigmentação. Nanopigmentação. Faço sim. Eu tenho muitas clientes que procuram o meu trabalho porque passaram por algumas questões também de vida. Então, por exemplo, tomei Rocutan e perdi o contorno do meu lábio. Ou perdi pode acontecer. Inclusive, aconteceu comigo. Uau. E aí, a gente consegue fazer o contorninho do lábio, realçar ou corrigir algumas manchas, né? Então, eu tenho clientes fumantes que fumam há muitos anos e tem manchas da nicotina no lábio. A gente consegue corrigir isso. Então, deixar aquele lábio mais simétrico, mais bonito, mais corrigido. Ai, que interessante. Gostei muito. Nay, nosso tempo tá acabando. Ai, que pena, tava tão bom. Tá? Ai, muito gostoso, né? É bom falar sobre beleza, muito, né? Demais, eu amo. Nossa. Agora, Nay, quero que você deixe uma recomendação para a mulher que está do outro lado, para a mulher que quer ser empreendedora da beleza, ou até mesmo para aquela mulher que precisa ter o seu momento de autocuidado. Para as empreendedoras... Pode falar para a câmera aqui. Bom, para as empreendedoras, o que eu posso falar? Trabalhe com propósito, né? Tenha muito claro o propósito que você tem de vida, de impactar pessoas, que é o que eu sigo para mim e que eu acho que faz total diferença. Então, sim, a gente trabalha pelo dinheiro, a gente trabalha pela liberdade de tempo, né? Para entender e ter mais tempo para nossa vida, para nossa família, mas o seu negócio não pode ser só um negócio. Ele tem que realmente impactar vidas, transformar pessoas e fazer com que aquelas pessoas se conectem, né? Então, eu acredito que o mercado da beleza, ele é muito focado em conexões. Então, enquanto você pode empoderar aquela pessoa, construir narrativas juntos e ter essa conexão. Então, acho que é persistir, ter fé, ter foco, né? Que são os 3 sentidos que a gente sempre fala, foco, força e fé. Mas muito mais que isso, ter um propósito. Então, ao sair de casa, tenha o seu propósito claro e não desvirtue dele, né? Em algum momento não saia dele, siga sempre numa linha reta. E para as mulheres é isso, gente, se cuidem, se amem, né? Pratiquem o autocuidado, o bem-estar, muito mais que fazer um procedimento de beleza, que estar ali aliada ou junto com as tendências de beleza, mas cuide de você, né? Tire um tempo para você respirar, que é muito importante. Então, muitas vezes, a gente esquece de respirar no nosso dia a dia, né? De ter calma nas nossas coisas. Então, tire esse tempo para você. Quando você for fazer a sua sobrancelha, principalmente se for no meu estúdio, você vai ver que faz diferença. Então, respire e leve a vida com mais leveza. Acho que é isso. Nay, como que tá o arroba do seu estúdio no Instagram para o pessoal te encontrar, né? Para poder fazer a sobrancelha, fazer os lábios com você, sair cada vez mais bonita. O arroba do meu Instagram é estúdio, com S, NM Beauty. NM Beauty. Isso. Tá, eu vou deixar escritinho aqui para o pessoal que está acompanhando não se perder. E, gente, olha
Que demais. A Nai me trouxe chocolate. Tô doida pra comer chocolatinho. Vou comer agora, tá? Para adoçar o nosso sábado. Adoçar no sábado. Maravilhoso. Nai, muito obrigada Eu pela que sua agradeço. companhia. Né? Sucesso para você. Parabéns pelo seu estúdio que tá lindo, maravilhoso. E ainda irei lá conhecer. Vamos fazer o nosso brinde aqui. Saúde, sucesso. Saúde, a beleza, saúde, né? As empreendedoras, Isso. né? As mulheres que acreditam em si, que precisam acreditar em si. Precisam, Né? Fê. Mais uma vez eu agradeço pelo seu convite. Já falamos aqui nos bastidores, mas eu sempre te vi como uma pessoa à frente, né, dos demais. Você sempre teve esse foco, esse objetivo de empoderar, de fazer a diferença. É uma coisa que eu acredito muito. Então, muito sucesso para esse podcast que só está começando, mas que vai ter uma linda trajetória. Ainda passarão muitas mulheres incríveis aqui para que a gente possa inspirar pelo menos 1% a cada dia, né? Então, eu fico muito feliz. Amém. Obrigada, Nai. Eu quero deixar aqui um beijo, então, para você e pedir, então, para você se inscrever, compartilhar e comentar. Se você gostou dessas dicas aqui, coloca aqui no comentário. E se tiver alguma pergunta, coloca também que eu passo para a Nai responder, tá bom? Então, quero deixar um beijo para você. Muito obrigada pela sua companhia. E eu aguardo você no nosso próximo episódio, toda quarta, às 8 horas da noite, aqui no YouTube. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau! Tchau, gente!